Isso. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai amado, Pai querido, queremos mais uma vez agradecer por esta noite. Te agradecer, ó Deus, pelo dia que nos deu. Obrigado pela chuva que caiu e está caindo. Obrigado pelo frescor do dia, Pai. E te agradecemos porque sabemos que o Senhor há de nos dar uma noite de paz, de descanso, porque o Senhor é o Deus que realmente tem nos abençoado, é o Deus presente, é um Deus que age em nós. Mais uma vez pedimos a bênção, Deus, do entendimento, da compreensão da Tua palavra, Pai. Que a gente possa entender, praticar e assim poder agradar e realmente, ó Deus, em obediência, fazer tudo a Tua vontade, tudo o Teu querer. Obrigado pela vida dos irmãos que estão hoje aqui, à disposição de poder aprender e crescer mais e mais na Tua palavra. Nós te agradecemos por este momento e pedimos a Tua bênção, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá. Na semana passada nós terminamos com essa expressão, né, com esse pensamento: a vida não pode, não é definida pela nossa dor, mas pela nossa união com Cristo. É lógico que a gente está falando dentro da perspectiva de pessoas cristãs, novas criaturas, pessoas que aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador e que hoje estão vivendo essa realidade do Evangelho na vida. E também, num sentido mais amplo, nós estamos falando dentro do ministério de sermos nós esse instrumento nas mãos do Senhor para falar de Jesus, pregar a salvação, levar a esperança, né, o perdão de Cristo para a vida de todas as pessoas, né? E nas semanas que precederam este momento, a gente comentou muito a respeito do sofrimento e falamos da oportunidade que nós encontramos no sofrimento para poder falar de Jesus. E também, lógico que entendendo o sofrimento ali naquela perspectiva de Cristo para nós, né? Como evangelistas, como pregadores, como leigos que vamos levar a palavra, enfim, como servos do Senhor que vão pregar a palavra, o sofrimento é de se esperar, faz parte, né? Na nossa vida cristã. O sofrimento por amor ao Evangelho, né? Por estarmos pregando a palavra, por falar de Jesus. Eu vou falar que a Bíblia é verdadeira, eu vou falar que só a palavra do Senhor é que é a verdade, né? Eu vou ler um texto, vou ler um versículo, vou falar da salvação, vou falar que o único Deus é Jesus Cristo. Então, toda essa atitude nossa como servos do Senhor de poder falar do nosso Deus, isso vai trazer constrangimento para muita gente que não acredita, e aí seremos com certeza perseguidos em razão da nossa fé, né? Mas essa dor, ainda que tenhamos dores, sofrimentos, né, pelos sofrimentos, pelas ansiedades, pelas preocupações consequentes, né, naturalmente, do fato de estarmos pregando o Evangelho, a gente não pode definir o nosso ministério em cima da intensidade dessa dor, né? O nosso ministério como cristãos está em Cristo mesmo, em tudo aquilo que Ele fez por nós e para nós, né? Portanto, quando eu levo uma palavra de esperança para alguém, eu tenho que entender que levar esta palavra de esperança é muito mais do que trazer, talvez, uma solução para os problemas dela. Por isso que a gente coloca aí, né, dar esperança é mais do que convencer as pessoas de que as coisas vão melhorar ou ajudá-las a decidir o que fazer. Normalmente a gente coloca assim porque a expectativa das pessoas que vão nos receber para ouvir de Cristo Jesus, ou a nossa expectativa, né, de levar Jesus para as pessoas, muitas vezes ela se generaliza e fica dentro dessa condição, né, que a pessoa ela espera melhorar e eu também estou levando uma palavra em que eu acredito que vai melhorar. Pelo menos a minha fé está dizendo que sim, no meu coração. Mas eu tenho que tomar muito cuidado, conforme a gente já falou, porque nós não conhecemos o plano de Deus para a vida daquela pessoa, né? Por que o Senhor permite que aquela pessoa viva do jeito que está vivendo? Há um propósito ali de Deus. Então, enquanto eu não compreender esse propósito, eu tenho que medir bem as minhas palavras e ter no meu coração, de forma absoluta, né, a confiança, a certeza de que muito mais do que chegar para uma pessoa e falar, olha, vai dar tudo certo, olha, você vai sair vitorioso desta, olha, você vai ser curado, olha, esse problema vai cair por terra e você vai ver, o meu Deus é grande. Muito mais do que levar isto, né, eu tenho que mostrar para ela que a pessoa de Cristo é bem mais importante, porque a esperança verdadeira é essa, né? Dar esperança, já que eu vou levar uma palavra de esperança para alguém, então dar esperança é apresentar esse alguém, é apresentar esta pessoa a Jesus Cristo. Não tem esperança maior do que essa.
né? Levar a pessoa de Jesus e falar de Jesus, eu posso de forma absoluta, e na fé em que eu tenho em Cristo Jesus, esse dom que ele me deu, eu posso dar garantias a respeito desse amor de Cristo, da salvação em Cristo, da presença de Cristo. Agora, eu não posso garantir para ninguém, né, de que a doença dela vai ser curada, de que o emprego que ela está pedindo ela vai ter, porque ela acabou de perder o emprego, de que o problema que ela está tendo na família, esse problema vai ser resolvido. Eu não posso dar esta garantia. Eu preciso entender o que Deus está fazendo ali, qual é o propósito de Deus nessa tribulação, nesse sofrimento, nessa perda, enfim, nessa situação pela qual a pessoa está passando. Mas, com certeza, quando eu falo para esta pessoa, olha, eu não sei qual vai ser a solução realmente para o seu problema, mas eu quero te dizer o seguinte, que Jesus Cristo, ele é a única razão da nossa vida. Eu tenho certeza que nele nós vamos ter sabedoria, discernimento, o Senhor vai nos mostrar como resolver esse problema. Então, aí a esperança que eu estou dando para aquela pessoa é a esperança da pessoa de Cristo, né? Estou apresentando Cristo para ela. Eu não estou dando uma esperança de que, olha, vá para a minha igreja que o seu problema vai ser resolvido, né? Vem dizimar, porque aí você dizimando, o seu problema está sendo resolvido. Não posso fazer isso de forma alguma, né? Então, lembre-se, no seu ministério, quando você vai falar de Jesus para alguém, então a esperança que você pode dar ali como garantia é de que você vai apresentar essa pessoa aos pés do Senhor Jesus, né? Portanto, construir um relacionamento no qual a obra de Deus pode ser bem sucedida. Que obra é esta, né? Essa obra da salvação, que ele vai nos usar para levar a palavra, né, de salvação. Então, construir relacionamentos nos quais a obra de Deus pode ser bem sucedida, significa procurar as portas de entradas proporcionadas pela ocasião na vida daquelas pessoas que Deus coloca em nosso caminho. Você se lembra que há um tempo atrás, nos estudos, nós fazemos uma série de mensagens aí nos nossos estudos, mostrando algumas portas, né? Várias portas, e que poderiam ser oportunidades que Deus estava abrindo diante dos nossos olhos, para que a gente pudesse se relacionar com as pessoas e pudesse se aproximar desta pessoa e poder falar de Jesus, né? Então, todo o relacionamento que pensarmos ter com as pessoas, ela tem que ser canalizada para essa perspectiva, né? Eu tenho que ficar atento, porque eu tenho que olhar a oportunidade que Deus está abrindo ali para eu poder falar de Jesus para essa pessoa, né? Estava conversando, hoje é quarta, né? Estava segunda-feira conversando com uma pessoa, fui tomar um café com uma pessoa que é evangélica, e a gente estava conversando e tudo mais, tal, aí a gente estava falando sobre serviço, sobre trabalho, conversa vai, conversa bem. Aí ele falou sobre o ambiente de trabalho dele, que era muito hostil, muito pesado, muito forte, né? E as coisas que acontecem nesse ambiente de trabalho, etc. e tal. E aí ele estava bem assim, vamos dizer, muito atrapalhado com tudo isso, né? E eu falei para ele, falei, olha, a grande questão toda é entender por que que Deus está nos colocando estrategicamente nesses lugares, né? Por mais que o ambiente seja hostil em todo lugar na Terra, vai ser, principalmente na contrapartida da pregação do Evangelho, né? Tendo como contrapartida a pregação do Evangelho. Então, o que a gente tem que procurar em Deus é que Ele nos fortaleça, que Ele nos dê sabedoria, que Ele nos dê compreensão, né? Paciência, muito amor, perdão, para lidar, porque se toda vez que eu estiver num ambiente hostil à minha ética cristã, eu começar a orar pedindo para que o Senhor me tire dali, me proporcione um lugar melhor, né? Arruma para mim um lugar melhor, Pai, onde eu posso estar longe dessa safadeza toda que acontece no mundo, longe desses roubos, longe de tudo isso. Aí, lógico que se Deus responder a oração, você já sabe para onde você vai, né? Porque o único lugar melhor para nós estarmos longe de tudo isso é o céu, ok? Somente lá. Não tem outro lugar melhor do que isso, né? Para estar, onde tudo será perfeito. Mas enquanto aqui na Terra, esses lugares vão estar sempre aí, assim, desta forma, né? E com certeza serão lugares opressivos, sim, em termos de fé, de ética cristã, etc. e tal. Mas o que a gente tem que olhar é para essa situação como uma oportunidade que Deus nos deu para estar ali perto dessas pessoas, para falar de Jesus para elas, né? Deus está colocando eu e você na vida de alguém, ok? Ontem eu ouvi uma pregação, e essa pregação dizia o seguinte, que a gente respira e expira, a gente respira e expira, ou seja, a gente recebe
e devolve. A gente recebe o ar e devolve o ar. A gente não respira e fica respirando o resto da vida. A gente respira e expira. Então, a pregadora usou essa ilustração para dizer que, com relação às bênçãos de Deus, é a mesma coisa. A gente recebe e tem que dar. A gente recebe e tem que dar. Então, eu recebo paz, tenho que dar paz. Eu recebo amor, eu tenho que dar amor. Então, seja lá onde eu for, onde eu estiver, que Deus me coloque como um servo dele para pregar o evangelho, para falar do amor, da graça, da salvação, eu tenho que ver ali uma oportunidade para falar de Jesus. Pode ser na minha casa, no meu lar. As dificuldades dentro de casa são grandes, são enormes. Né? E Jesus mesmo falou que às vezes dentro de casa é o lugar mais difícil, né? Para a gente testemunhar a pessoa dele, porque é onde as pessoas realmente não aceitam a mudança, a conversão que nós tivemos. E constantemente essas pessoas da família estão jogando em nossa cara o que éramos antigamente. E elas não aceitam mudanças, né? Da forma como a Bíblia fala. Então vai ser muito difícil, mas com certeza em Cristo Jesus nós vamos estar firmes, né? Então no nosso lar, no nosso trabalho, do mundo aí fora, com as pessoas, amigos, né? Domingo agora falando sobre relacionamentos, né? Então os nossos amigos, etc. e tal. Então todas estas situações são oportunidades, são portas de entrada que Deus proporcionou para mim, para você, para que a gente possa realmente estar falando de Jesus para aquela pessoa naquele momento. Então, o que nos cabe nesta hora, em que nós identificarmos a ocasião, é realmente chegar para Jesus em oração e dizer assim, pronto, eu estou aqui, estou preparado, pode me usar, Pai. Como é que o Senhor vai fazer? O que é que eu preciso aprender? De que forma? Como será? Como eu tenho que falar? Quando eu tenho que falar? Lembra, a gente tratou muito disso, quando ouvir, né? E depois de ouvir, o que falar, como agir, como se aproximar daquela pessoa, ok? Então, dentro desse aspecto do que a gente estava tratando do sofrimento, isto faz parte também deste ministério, desta situação que a gente está experimentando e vivendo, porque o sofrimento é uma das portas, né, que Deus abre para que a gente possa poder falar de Jesus. É uma das, né? Tem muitas outras. É lógico que a porta da gratidão, ou seja, você falar de Deus para alguém, porque essa pessoa está muito alegre, muito grata, e você usar esta expressão, né, esta situação para falar de Jesus, é bem menor do que a questão do sofrimento, porque o mundo está mais sofrendo, né, do que vivendo em gratidão. Mas não que a gratidão não seja uma outra oportunidade que Deus possa abrir para que a gente possa falar dele, falar de Jesus. Às vezes você encontra uma pessoa, um amigo que não é crente, e ele chega para você todo alegre, todo feliz e dizendo, olha, estou muito feliz porque consegui um bom emprego, estou muito feliz porque eu estava com um problema de saúde e graças a Deus não tem nada, deu tudo negativo os exames que fiz. E aí a pessoa está muito feliz, a gente traduz essa felicidade da pessoa como gratidão, mas ela não sabe a quem agradecer, porque ela ainda não tem Jesus como nós temos. Então aí é uma oportunidade, né, que Deus também te deu, uma porta, né, aí no caso chamada de felicidade da pessoa, ou gratidão da pessoa, para você aproveitar e conversar com a pessoa, né, e de repente colocar para ela, falar, puxa, que bom, fico feliz que você está bem na sua vida, fico feliz pelos resultados dos exames, né, pelo novo trabalho, que bom. Aí você pode até aproveitar e dizer, olha, você sabe que eu sou evangélico, eu teria algum problema se eu agradecesse a Deus por sua vida, pela sua alegria? Com certeza a pessoa vai dizer, não, claro que não. Você não precisa agradecer ali na hora, dependendo do lugar onde você está, talvez não seja uma situação que deveria acontecer. Mas depois, se tiver a oportunidade de estar a sós com Deus, né, ali em suas orações, agradeça por aquele teu amigo, né, pela alegria dele. E peça em oração para que o Senhor te use como instrumento para que um dia essa pessoa possa ver que a alegria dela, a gratidão dela, não pode estar alicerçada nas soluções que ela recebeu, né? Mas tem que estar no Deus Todo-Poderoso. Então, as provações, né, de maneira geral, as provações, sejam elas quais forem pelas quais nós passamos, revelam coisas críticas a nosso respeito, né? E é bem verdade, né? E coisas maravilhosas a respeito de Deus. Não é verdade? Não é? Ok? E é bem assim. Né? Quando a gente passa por provações, a gente se descobre de um jeito que a gente nunca imaginava. Eu fico imaginando o apóstolo Pedro, pelas provações que ele passou e achando que poderia se garantir em termos de fé, se garantir em termos de não abandonar a Jesus, e de repente passou por uma provação em que ele se descobriu ali, olha, que não era nada daquilo que ele pensava que era. Né? Mas aí ele descobriu outra coisa maravilhosa, né? Que foi que, apesar da negativa dele, apesar dele ter negado a Jesus, Jesus o amava, independente daquela situação. E Jesus já sabia que aquilo iria acontecer.
Então ali Pedro descobriu algo maravilhoso, né, da parte de Deus para a vida dele, que o amor de Deus não mede fronteiras em termos daquilo que a gente faz, né? Então as nossas provações podem nos revelar muita coisa. As provações na vida de alguém podem revelar muitas coisas a respeito dela mesma, da situação pela qual ela está passando, o que ela precisa mudar, quando precisa mudar, etc. e tal, né? Mas acima de tudo, a gente vai descobrir que esta situação pela qual estamos todos nós passando vai revelar muita coisa a respeito do nosso Deus, né? Vai falar muita coisa a respeito de Jesus. E a gente vai poder usar esta situação para falar ao coração das pessoas, né? E já que o sofrimento, vamos dizer assim, é uma experiência humana comum, todos nós passamos pelo sofrimento, identificar-se com o sofrimento é importante para o ministério pessoal. Lembra que a gente montou isso, aliás, a gente falou isso, a gente estudou isso já em alguns estudos passados, né, quando entramos a fundo na questão do sofrimento, até naquele momento das portas que a gente viu, mas é sempre bom lembrar que quando a gente diz aqui identificar-se com o sofrimento de uma outra pessoa, não significa carregar o sofrimento dela. Não significa você ficar ansioso porque, de repente, você está assumindo a responsabilidade de solucionar o problema daquela pessoa. Não, de maneira alguma, né? Mas identificar-se com o sofrimento da outra pessoa significa a gente se mostrar para aquela pessoa tão humano quanto humano ela é com relação a tudo aquilo. A gente se mostrar companheiro, amigo, presente ali. A gente sentir a dor. Foi assim que Jesus fez por cada um de nós. Todo o sofrimento que Jesus passou na terra, todo ele, tá? Não só o sofrimento ali do Calvário, né, que é o ápice do sofrimento, né, já proporcionado pelo Pai, por Deus Pai sobre a vida de Jesus, né, como filho. Mas todo o sofrimento que ele passou desde o início do ministério dele, vamos dizer até antes do ministério, né, desde o nascimento de Jesus, se fazer um de nós, até a sua assunção aos céus, todo esse sofrimento que ele passou foi por amor a nós, né? Ele se identificou humanamente com a gente. Então, por cada situação, o cansaço, a sede, a fome, né, as dores, a tristeza que ele sentiu por ver tantas pessoas que não acreditavam, a tristeza por ver tantos que não tinham fé, por ver pessoas muito machucadas, a tristeza de ver politicamente as pessoas fazendo tudo de errado, etc. e tal. Então, todo aquele sofrimento pela qual ele passou foi para realmente identificar-se com a gente. Havia um ministério também ali em Cristo Jesus com relação à sua pessoa homem, né? Jesus homem, ok? E, então, para nós, no nosso ministério, é importante entender isso, né? Ter esse aspecto. Então, eu não posso subestimar o sofrimento de ninguém, não posso simplesmente dizer para a pessoa, não, levanta a cabeça, larga tudo isso, porque você precisa de uma dose realmente de bênção de Deus na sua vida, e isso tudo vai passar. Né? Diga para você mesmo, não estou sofrendo, não estou sofrendo, não estou sofrendo. Não, não pode ser assim. Né? Eu já vi muitas pessoas, às vezes, na situação de pregar o evangelho para alguém, e este alguém eram pessoas né, que estavam usando medicações pesadas, tarja preta, né, remédios pesados para controlar a questão emocional. E esses crentes falaram assim: olha, larga esses remédios, abandona tudo isso, e se você não aceitar pela fé que Deus vai te curar, não é remédio que vai te curar. Então, quer dizer, não é assim que funciona. Né? Eu tenho que, se eu estou ciente de que a pessoa está tomando alguma medicação muito pesada, porque ela está passando por uma ansiedade que saiu fora do controle, e ela está precisando de ser balizada, de ser novamente aprumada por meio de alguma medicação, né? Então eu tenho que respeitar isso de uma certa forma. Eu não sou médico, não é minha área, eu não sou especialista no assunto, né? E tratar isso devagar, com calma. Eu não posso simplesmente dizer que aquilo ali nada resolve. Né? Então, isso a gente tem que levar muito em consideração também. Tá? Então, eu quis destacar isso para mostrar que, às vezes, o sofrimento que eu estou passando é para eu me identificar com o sofrimento de outras pessoas e fazer aquilo que nós, novamente, vimos lá no capítulo 1º de 2 Coríntios, né? Estar ministrando na vida das outras pessoas o consolo que Deus realmente deu a, a cada um de nós, né? Quando deste momento, né, de nos identificarmos com o sofrimento das pessoas e de estar falando de Jesus, qual o resultado disso? Né? Quer dizer, o que as pessoas para as quais nós somos levadas ganham? As pessoas descobrem que existe força a ser encontrada na fraqueza, amor a ser encontrado em meio à rejeição, sabedoria a ser encontrada diante da tolice,
e que existe alguém ao lado delas, mesmo em sua mais profunda solidão. Então, na hora que eu busco essa identificação do sofrimento de alguém e me aproximo, com todo respeito, pedindo licença, posso estar com você, posso orar por você, posso te ajudar, né? Às vezes a pessoa tem limite, né? Às vezes a pessoa, ela coloca limites, ela levanta barreiras e ela não permite que a gente ultrapasse, né, aquelas barreiras. Talvez porque não confie na gente, ou talvez porque seja algo pela qual ela está passando muito constrangedor. Então ela não quer que a gente chegue ali tão próximo, etc e tal. A gente tem que respeitar, né? Mas essa aproximação vai aos poucos, né, quebrando essas barreiras, tá? E vai trazendo ali para as pessoas uma perspectiva diferente. Você vê que eu falo aí força, fraqueza, amor, rejeição, sabedoria, tolice. Lembra que a gente comentou, né, sobre os paradoxos que a Bíblia fala, né, que a gente estudou sobre isso lá em Coríntios, etc. e tal. Então, novamente aí, né? Então, a força que aquela pessoa precisa para poder se levantar daquela situação que ela está passando, ela só vai descobrir isto, né, naquele momento da fraqueza. Então, eu não posso subestimar a fraqueza dela, né? Eu tenho que mostrar para ela que estamos juntos ali, que nós vamos caminhar juntos naquela jornada, e com certeza Deus vai proporcionar algo ali que vai nos ajudar a fazê-la com que ela descubra, né, essa força, ou descubra este amor, né? Uma pessoa que foi rejeitada pela família, uma pessoa que foi rejeitada pelo marido, pela esposa, e aí está carente, etc e tal, e aí está dizendo que, olha, o amor não existe, esse mundo não presta, etc e tal. Então, a nossa aproximação desta pessoa com amor, com muito cuidado, né, vai trazer a esta pessoa uma perspectiva diferente, quer dizer, mesmo no meio de uma rejeição que ela teve, né, a gente vai poder ver ali, nascendo, florescendo ali, a possibilidade do amor para a vida daquela pessoa, né? Isso eu citei aí a força, o amor, a sabedoria, mas muitas outras coisas, né, também podem acontecer. A pessoa às vezes tem ranço no coração, né? A pessoa às vezes tem ódio, ira no coração, né? Então o perdão vai resolver tudo isso, mas a pessoa não consegue perdoar, porque ela primeiro tem que tratar essa situação dentro dela, mas sozinha ela não trata isso. Então Deus pode despontar a mim e a você até esta pessoa, para que a gente possa caminhar aquela milha, né, com aquela pessoa, aquele quilômetro, né, com aquela pessoa, andando com ela silenciosamente, falando amorosamente, mostrando ali que estamos presentes naquele momento da vida dela, estamos respeitando talvez até a solidão dela naquele momento, mas com certeza o perdão vai florescer ali em algum momento e ela vai aprender a tratar a ira ou esse ranço que tem no coração, essa amargura que tem no coração, liberando assim o perdão a outras pessoas também, né? Identificar-se com o sofrimento dos outros significa encarnar o amor de Cristo e estar disposto a revelar às pessoas o que ele tem feito em nossa vida, né? Então, eu não vou conseguir fazer isso se eu não me aproximar e entender o que a pessoa está passando, né? A dor que ela está passando. E ao procurarmos ali ministrar aquela vida, entrando nas lutas, nas dores, nos sofrimentos, nas ansiedades das pessoas, nós vamos buscar ali maneiras de encarnar a presença e o caráter de Cristo, né? Ou seja, a hora que eu estiver caminhando com aquela pessoa, naquele momento, naquela situação pela qual ela está passando, na hora que aquela pessoa começar realmente a confiar, né, na minha presença e confidenciar algumas informações, algumas coisas da vida dela, né? Então, mais do que nunca ali eu serei preparado pelo Santo Espírito, né, para demonstrar o caráter de Cristo Jesus ali, ok? Veja, a gente mencionou isso nos outros estudos, sempre lembrando, né, que eu não sou perfeito, nenhum de nós é perfeito. Então, pode ser que em algum momento a pessoa vai falar, bom, mas você está falando de uma coisa, mas eu não vejo isso na sua vida. E aí você não pode se calar, aí você tem que dizer, pois é, eu também estou tratando isso na minha vida, também estou orando, também estou procurando melhorar isso. Você não quer caminhar junto comigo também? Vamos juntos trabalhar essa situação? Porque Deus já está fazendo grandes coisas na minha vida e eu sei que Ele vai fazer na sua também, né? Então eu tenho que manifestar ali, quer dizer, eu não sou perfeito, mas Deus está presente em minha vida e trabalhando isso. Lembre-se que nas mensagens que a gente está trazendo de domingo sobre
a situação de Davi, né, um homem segundo o coração de Deus, a gente está focando muito nesse aspecto, né? A gente está tratando muito essa situação de que, ainda que Davi fizesse o que ele fez, ou tivesse os deslizes, né, que a Bíblia revelou que ele teve, ainda assim Deus tratava a situação de Davi através da palavra, né, a palavra profética, que ia lá, mudava aquele coração, quebrantava aquele coração, e Davi pedia perdão, né, se levantava e continuava manifestando ali com sabedoria a presença de Deus, né? Ok? Os relacionamentos construídos, né, desta maneira, que maneira? Eu me aproximar e me identificar com o sofrimento das pessoas, tornam-se lugares onde a obra de Deus pode ser bem sucedida. Né? A obra de Deus, aquilo que Deus faz, vai ser bem sucedido em qualquer lugar, independente da interferência humana, maligna, do inimigo, do céu, dos céus, eu digo, na esfera espiritual, né? Independente da interferência dessas situações, assim, a obra de Deus vai prosperar, a obra de Deus sempre prospera, né? Então, na hora que eu me aproximo das pessoas e busco essa identificação e quero estar perto dela, então, com certeza, isso vai ser um elemento facilitador para que a obra do Senhor ali comece a se estabelecer, né? Estes relacionamentos se tornam, portanto, lugares onde as pessoas são renovadas, né? Elas são restauradas, elas podem ser reconstruídas e purificadas. Às vezes a gente percebe que em determinadas situações vai parar na questão da reconstrução. Muitas vezes a gente caminha junto com uma pessoa que está problemática, a pessoa começa a se sentir melhor, começa a estar bem, sai daquela situação problemática, né? Ela se sente renovada, se sente restaurada, ela se sente reconstruída como pessoa, a autoestima dela melhora, mas ela ainda não tomou uma decisão por Jesus. Então a questão da purificação, né, ela vai acontecer no momento da conversão, porque aí é o lavar do sangue de Jesus sobre a vida daquela pessoa. Mas se a pessoa já chegou nesse estágio, né, de ser renovada, restaurada, reconstruída, ela já se sente bem, está andando bem, emocionalmente falando, né? Aí que bom, ótimo, já é um indicador muito bom, né? Aí é a questão agora de esperarmos em Deus se o Senhor vai nos usar para a conversão daquela vida ou não, né? Se aquela pessoa vai um dia ter acesso à salvação como eu e você tivemos, né? Então, essa situação torna lugares onde as pessoas são renovadas, restauradas, reconstruídas e purificadas, onde Deus está no centro e recebe a glória que a ele é devida. Esse momento em que a pessoa reconhece a presença de Deus e glorifica a Deus, esse momento só é possível, só acontece no momento da conversão. E é interessante que talvez você vai experimentar isso, se é que alguns já não experimentaram, quando foram usados por Deus para falar de Cristo Jesus e da salvação, né, das pessoas, as pessoas, né? Pode ser que tenham experimentado um momento em que a pessoa naquela hora falou, olha, eu quero receber a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Eu aceito a Jesus. E ali vocês oraram, né? E de repente a pessoa começa a glorificar o nome do Senhor. De repente ela quer ir também para uma igreja, ela quer estar na igreja para crescer, ela quer estar onde está o povo de Deus, ela quer uma Bíblia para ler a Bíblia, ela quer estudar. Às vezes a gente percebe na igreja, na nossa igreja, que tem muitas pessoas que a hora que tem essa conversão genuína, verdadeira, elas têm uma sede de Deus gigantesca, enorme, infinita, né? Elas querem mais e mais e mais e mais, estão numa alegria muito grande por isto, né? E estão ali identificando, né, que Jesus é o centro da vida delas. E aí elas passam a glorificar o nome do Senhor. Né? E isso vai ser bênção. Interessante que nesse posicionamento de conversão, isso não significa a solução de todos os problemas, né? Porque a gente entra naquele aspecto que agora a pessoa se tornou cristã, ela vai pregar o evangelho e aí ela vai ver que vai ter que sofrer de uma outra forma, uma ótica do sofrimento muda, né? Ela vai sofrer por amor a Cristo e não mais por causa da condição em que ela estava, né? Ok, então até aqui a gente foi. Eu creio que encerramos essa etapa, né, de uma forma, vamos dizer assim, abençoada, né? Que falamos bastante sobre o amor, sobre essa condição do amor. Nós ainda temos por falar sobre conhecer, falar e fazer, né? Então, o amor nós já vencemos aqui, ok? A próxima oportunidade, a partir de sexta-feira, isso, de sexta-feira agora, a gente vai começar um outro bloco dentro dessa pregação, né, dentro dessa série de estudos sobre ser um instrumento nas mãos do Senhor, que a gente chama de conhecer. A gente vai tratar alguns aspectos práticos de como é que eu trabalho na minha vida para
abordar as pessoas, conhecer as pessoas para poder ter a oportunidade de falar de Jesus para elas, né? Às vezes a gente escuta algumas coisas assim, nossa, eu fui falar de Jesus para alguém, a pessoa fala, eu não quero nem ouvir crente. Para mim, crente não dá, não quero ouvir, não quero saber, né? E aí a gente tem que pensar, bom, como é que eu vou abordar essa pessoa para falar de Jesus? Então a gente vai entender alguns aspectos práticos, né, sobre como chegar, como falar, né, junto a essas pessoas, como ter ali um caderninho em que a gente possa anotar o nome da pessoa, estar orando sempre por ela, todos os dias, o tempo todo, e observando alguns detalhes que o Senhor vai colocando diante dos nossos olhos nessa trajetória, né, evangelística, para poder chegar àquela pessoa, né? É lógico que para conhecer esta pessoa para quem nós vamos falar de Jesus, é preciso conhecer aquele que está nos enviando até esta pessoa para falar de Jesus, né? Que é o próprio Senhor Jesus, tá bom? Vou fazer uma oração para nós encerrarmos, e assim a gente volta para o nosso grupo para nos despedirmos. Pai, nós queremos te agradecer mais uma vez por este momento do estudo da palavra. Muito obrigado, Senhor. São minutos preciosos do estudo dela, onde vamos aprender cada vez mais a ser o instrumento que o Senhor quer que sejamos nas tuas mãos. Abençoa cada família, Senhor. Tenhamos uma noite de descanso, que os nossos sonhos e sonos sejam agradáveis, ó Pai, e que na manhã, no dia de amanhã, Senhor, pedimos que o Senhor nos abençoe e que tudo que fizermos seja para a honra e glória do teu santo nome. Desde o amanhecer, do primeiro momento, ó Deus, em que levantarmos, que possamos elevar ao Senhor as nossas orações em gratidão pelo dia que há de nos dar e vivê-lo de uma forma que o teu nome seja honrado e glorificado. É no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém.